Olá, tudo bem? Você que está ouvindo este áudio, eu sou o presbítero Clodomir Batista e neste momento quero trazer uma mensagem ou até mesmo uma indagação. Quem é o dono da salvação? Quem é aquele que pode receber a salvação? Vou estar te respondendo através de uma leitura bíblica, através de um texto bem conhecido de muitos. Estaremos aqui lendo alguns versículos que se encontra no Evangelho de São Mateus, segundo escreveu o evangelista Mateus, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Mateus. Leamos comigo Mateus capítulo 20, versículo do 1 ao versículo de número 16. Diz assim a palavra de Deus: porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para sua vinha, e ajustando com os trabalhadores a um dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha, e saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça, e disse-lhe: ide, vos também para a vinha, e dá-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez, perto da sexta e nona, fez o mesmo. E saindo perto da hora 10ª, encontrou outros que estavam ociosos, e perguntou-lhes: por que estáis ociosos todo o dia? Disseram estes: porque ninguém nos assalariou. Diz-lhes ele: ide vós também para a vinha, e recebereis o que for justo. E aproximando-se a noite, diz o senhor da vinha ao seu mordomo: chama os trabalhadores, e paga-lhes o salário, começando pelos derradeiros até os primeiros. E chegando os que tinham ido perto da hora 10ª, receberam um dinheiro cada um. E vindo, porém, os primeiros, cuidaram que haviam de receber mais, do mesmo modo receberam um dinheiro cada um. E recebendo-o, murmuravam contra o pai de família, dizendo-lhe: estes derradeiros trabalharam só 1 hora, e tu igualaste conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia. Mas ele, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço injustiça. Não ajustaste tu comigo um dinheiro? Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este derradeiro tanto como a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou é mal ao teu olho, porque eu sou bom? Assim, os derradeiros serão os primeiros, e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos é escolhido. Amados e queridos ouvintes da palavra de Deus, lendo aqui no Evangelho de São Mateus, Mateus escrevendo acerca de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no capítulo 20, até o versículo de número, do versículo 1 ao versículo de número 16, nós vemos aqui na parte final do texto, a qual nós vimos o versículo de número 16, que muitos são chamados, poucos escolhidos. Amados e queridos irmãos, no começo desse áudio eu deixei 2 indagações: de quem é a salvação, ou quem pode receber a salvação. Muitos têm nos perguntado qual igreja devemos congregar, qual denominação devemos seguir para que nós possamos ser salvos. Amigos e amados e queridos irmãos, vendo aqui esse texto bíblico, nós temos que detalhar aqui o seguinte: quem está falando aqui? Quem está falando aqui é a parábola do pai de família. Quem está falando aqui é o próprio Jesus Cristo. Jesus, quando ele se refere a esta analogia, ele está se referindo a ele mesmo, a Deus, ao único digno de toda a honra e glória. E eu te fiz a indagação: quem é o dono da salvação? O dono da salvação, eu te respondo agora, é o próprio Jesus. Jesus, quando desceu do céu, se fez homem entre nós, passou 3 anos pregando o reino dos céus,
com o passar do terceiro ano, ele foi julgado por nós sem nenhum pecado e foi condenado e levado à cruz do Calvário. Ali ele pereceu e morreu. Ali rasga-se o véu de alto a baixo, rasga-se aquela aliança antiga que tinha feito com uma só nação. E agora ele traz a liberdade de chegarmos a ele através do seu sangue vivífico que foi derramado na cruz do Calvário. Ele é o dono da salvação, porque Jesus mesmo respondeu, João capítulo 14, versículo 6, e disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chegará ao Pai se não for por mim. Então eu te respondo, Jesus é o dono da salvação. Agora, quem vai receber a salvação? Primeiramente, aquele que reconhece Jesus Cristo como único e Salvador, que reconhece que é um pecador, que aceita Jesus como Senhor. Mas só isso basta? Não. Quando nós descobrimos que Ele é o dono da salvação, quando nós entregamos a Ele ao nosso coração, nós entendemos agora que nós vamos receber a salvação, ou recebemos a salvação. Agora, Jesus, o dono da salvação, Ele também salva quem Ele quer. Ele pode muito bem, no passar dos anos, a pessoa praticar, viver errado, e quando estiver próximo do fim, segundo a parábola do pai de família, Deus pode dar a salvação para aquele, fazer com que ele tenha ainda um momento de arrependimento e a pessoa venha a ser salva. Porque Jesus, ele não trata como nós, como o nosso coração. Porque muitas vezes pensamos assim, somos merecedores da salvação. Mas Jesus, ele dá a salvação. Ele pode salvar a pessoa no último respirar da sua vida. Jesus é o dono da salvação. Quem recebe a salvação? Aqueles que aceitam a Jesus como Senhor e Salvador. Aí você pode me perguntar, mas eu passei minha vida toda servindo a Deus. Eu passei minha vida toda pregando, evangelizando, fazendo a obra de Deus. E agora esse cara que está acamado, que está aí sofrendo por causa dos seus pecados, agora vem aí e faz uma oração por ele também está salvo? Sim, ele também está salvo. Porque ele aceitou o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como pai de família, deu o mesmo salário para aqueles que trabalharam poucas horas. Deus também é da mesma forma. Jesus ali está mostrando que pela graça sois salvo, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Ele te deu um favor imerecido. E ali foi, quando ele paga aquele mesmo salário, aqueles trabalhadores que trabalham poucas horas, ele está mostrando que ele é o dono da salvação. E pela graça sois salvos, isso não vem de vós. Então ele pode salvar sim, alguém que nunca fez nada por ele nessa terra. Só pecou, mas teve a oportunidade de se arrepender no leito da morte. E Jesus pode salvar. Então, olhe só, Jesus não precisa que você venha trabalhar para ele, para ser salvo, mas que você trabalhe para ele, porque você é salvo. E Jesus não precisa que você condene, porque ele mesmo disse que ele era o caminho e a verdade. Ele disse assim, em João capítulo 3, versículo 16, ele diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que não crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha só, e no versículo 17 diz assim, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, meus amados e queridos irmãos, Jesus é o dono da salvação. Quem recebe a salvação? Aqueles que aceitam a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, até mesmo no último respirar da sua vida. Que Deus em Cristo vos abençoe, no nome de Jesus. Amém. Amém.